Seres extraterrestres já andam na Terra nos dias de hoje? Eu sou o professor Luiz Augusto da Silva, da rede Ômega Centauri para o aprimoramento da educação científica. E este é o nosso segundo encontro dentro desta minissérie sobre astrobiologia. Hoje nós vamos falar sobre ufologia. O problema dos objetos voadores não identificados. Será que isto acrescenta alguma coisa de cientificamente útil dentro do terreno da astrobiologia? Ou as explicações para o fenômeno são outras muito diversas? É o que tentaremos responder no nosso encontro de hoje. Mas antes eu quero proceder a algumas observações muito gerais e incluir definições que eu considero como importantes, preliminares. A primeira definição que eu quero dar é a definição de ufologia. O que vem a ser ufologia? Seria o estudo dos fenômenos aéreos não identificados, dentro do contexto de que eles talvez possam representar evidências da presença de seres extraterrestres na Terra hoje. Essa hipótese é conhecida genericamente na astrobiologia como a hipótese extraterrestre. Será que a hipótese extraterrestre fornece indícios suficientemente fortes da presença de ETs no nosso planeta hoje? É o que vamos ver. Então vamos a algumas definições. Em princípio, ufologia seria uma ciência. E houve momentos, em décadas passadas, em que ela realmente até se comportou como tal ou foi encarada como tal. Hoje em dia, a maioria dos pesquisadores considera a ufologia como uma pseudociência. E nós vamos ver as razões disso na continuação do nosso encontro de hoje. Normalmente, as pessoas falam em UFOs, abreviatura no inglês para Objeto Voador Não Identificado, ou OVNI, em língua portuguesa. Mas eu prefiro uma outra expressão que é fenômeno aéreo não identificado. Notem que eu substituí o voador por aéreo, porque voador dá a impressão de que nós temos realmente um artefato tecnológico, com a habilidade de executar um voo controlado, né? E isso nem sempre pode ser o caso. E substituir a palavra objeto pela palavra fenômeno. Então eu tenho fenômeno aéreo não identificado, FANI. Eu particularmente uso essa sigla nas minhas aulas, nas minhas palestras, desde 2003 aproximadamente. Essa expressão só se popularizou a nível internacional recentemente, quando o Pentágono norte-americano andou divulgando alguns vídeos e algumas declarações de que realmente tem conhecimento de acontecimentos que não estão identificados, de fenômenos que foram vistos na atmosfera, inclusive por pilotos militares, e que até hoje não conseguiram ser adequadamente compreendidos. Então eles forjaram a expressão UAP, que em inglês a sigla UAP significa fenômeno aéreo não identificado. Justamente a expressão que nós já usávamos aqui, né, nas nossas aulas, já desde o início lá, basicamente do ano 2003, quando começamos a lecionar astrobiologia. Bom, então nós vamos usar aqui a expressão fenômeno aéreo não identificado, tá? Ou UAP, se vocês preferirem. Mas, antes de mais nada, vamos procurar pensar racionalmente. Em primeiro lugar, nós temos muitos casos de avistamentos de fenômenos aéreos não identificados. Se a gente vai investigar essa casuística, caso a caso, nós vamos acabar encontrando, obviamente, explicações para alguns eventos. Então, esses eventos explicados deixam de se enquadrar na categoria de fenômenos aéreos não identificados, tá? E eu vou citar aqui um caso que eu estudei em muito detalhe e que lá no site da rede Ômega Centauri, redeomegacentauri.org, vocês podem encontrar muito material a respeito deste caso. O famoso caso brasileiro do voo da VASP 169. Esse caso eu considero explicado por uma observação equivocada do planeta Vênus.
Então esses casos não acrescentam nada no estudo dos fenômenos aéreos não identificados. Depois nós podemos ter eventos com informações insuficientes. E, portanto, esses fenômenos nos ajudariam muito pouco na investigação do problema, justamente porque carecem de dados em quantidade adequada para permitir uma interpretação confiável ou uma explicação convincente, né? Então eles também não acrescentam praticamente nada. E por fim nós temos aqueles eventos que após uma investigação criteriosa resultam inexplicados, como esses fenômenos recentes que o Pentágono norte-americano, o Departamento de Defesa norte-americano andou divulgando na mídia. Em princípio seriam só esses eventos inexplicados que nos interessariam no estudo de uma eventual validação dessa hipótese extraterrestre, né? Bom, mas vejam bem, a palavra inexplicado não é sinônimo de inexplicável. Inexplicado é aquilo que ninguém conseguiu encontrar uma explicação. Mas inexplicável, por definição, é algo que não tem realmente explicação. O fato de eu não ter encontrado explicação para um determinado evento não implica que este evento seja necessariamente inexplicável. Significa apenas que eu fui incapaz de encontrar uma explicação. Mas talvez a explicação exista e eu simplesmente a desconheça, não é? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se eu tenho um evento inexplicado, isso não me autoriza a supor que a origem deste evento seja de natureza extraterrestre. Não necessariamente. E se eu assumo que todos os meus eventos inexplicados são de origem extraterrestre, eu estou incidindo ou eu estou incursionando por um terreno lamacento da filosofia. Eu estou me servindo de um estratagema conhecido em filosofia como arguição, ou seja, discussão, a partir do desconhecido. A partir de um evento, de um fato, que eu não conheço a natureza, que eu não tenho explicação, eu estou arbitrariamente atribuindo uma explicação. E isso é muito perigoso. E, lamentavelmente, é isso que a maioria dos chamados ufólogos faz corriqueiramente. Um evento que não pode ser bem explicado, ou que não tem simplesmente explicação razoável, então automaticamente é extraterrestre. Isso está errado. Isso está errado. E não é compatível com a metodologia científica. Ou seja, ninguém está autorizado a passar de um fenômeno aéreo não identificado, cuja investigação resultou em inexplicado, ninguém está autorizado, repito, a passar diretamente para a interpretação extraterrestre. Absolutamente. Essa é a primeira falha grave da metodologia que a gente vê nas investigações de ufologia, tá? Bom, então agora vamos fazer uma breve revisão crítica da história dos fenômenos aéreos não identificados, pelo menos da história mais recente, que a maioria dos ufólogos diz que começou há 75 anos, na tarde de 24 de junho de 1947, quando um piloto civil norte-americano de nome Kenneth Arnold, durante um voo que fazia no seu serviço, na sua atividade profissional, teria avistado 9 objetos estranhos na região noroeste dos Estados Unidos, nas proximidades do Monte Rainier, que é um vulcão que tem naquela região. Nós investigamos esse caso em detalhe e vocês podem conferir a nossa oficina de astronomia número 455, disponível no canal da rede Ômega Centauri, lá no YouTube. E nós demonstramos que ali, em princípio, não tem nada que nos autorize a supor que Kenneth Arnold avistou uma esquadrilha de naves genuinamente de origem extraterrestre. Mas, seja como for, naquela ocasião, nasceu a famosa expressão disco voador, porque o Kenneth Arnold falou que os objetos que ele viu deslocavam-se de uma maneira estranha, nas palavras dele, como se fossem discos deslizando sobre a água.
Ele não disse que os objetos tinham forma de disco, apenas que se moviam como discos deslizando sobre água. E, na realidade, a mídia norte-americana, mal interpretando as palavras do Arnold, forjou a expressão disco voador, e ela está entre nós até hoje. Tá? Bem ou mal, o avistamento do Kennedy Arnold foi o precursor de uma onda de avistamentos de fenômenos aéreos não identificados no céu norte-americano nos dias que se seguiram ao incidente Kennedy Arnold. E essa onda é a primeira de uma série de outras que vão acontecer nos anos e nas décadas seguintes. Por exemplo, em 1952, a sociedade norte-americana vivencia novamente uma grande onda de discos voadores, de avistamentos de objetos ou de fenômenos aéreos não identificados. Em 1957, mais uma onda. 1966, outra. 1973, mais uma. E que aparentemente é a última das grandes ondas de avistamentos de fenômenos aéreos não identificados que aconteceram em território norte-americano. Agora vejam um detalhe muito interessante. O que preocupava a sociedade norte-americana, o governo e a população norte-americana, lá no ano de 1947, quando ocorre a primeira onda, logo depois do caso Kennedy Arnold? A estruturação da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Basicamente a briga entre o capitalismo e o socialismo, o comunismo. Em 1952, os Estados Unidos estavam envolvidos na Guerra da Coreia. Em 1957, os soviéticos lançaram o primeiro satélite artificial, o Sputnik. Em 1966, tivemos o envolvimento dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. E em 1973, houve a chamada crise do petróleo, onde da noite para o dia os países exportadores de petróleo aumentaram enormemente os preços do barril de petróleo, gerando uma crise energética muito grave na sociedade norte-americana. Percebem a correlação? Ou seja, sempre que alguma coisa ameaça seriamente a estabilidade e o bem-estar da sociedade norte-americana, os norte-americanos saem vendo discos voadores pelo céu. São coincidências demais para serem apenas coincidências. Então existe sim uma relação sociológica de causa e efeito entre as ondas de discos voadores que assolaram a América do Norte e fatos que realmente impactaram na segurança e no bem-estar da sociedade norte-americana. Isso mostra que, de repente, ver discos voadores no céu não tem nada a ver com seres extraterrestres. Muito pelo contrário, teria explicações muito humanas, né, ligadas à realidade da nossa sociedade. Outro detalhe com relação às ondas. Se você vai analisar, e isso foi feito na época pela Força Aérea Norte-Americana, havia lá o projeto Blue Book, livro azul, com exceção já da onda de 1973, né, que o projeto Blue Book terminou, se não me engano, em 1969. Mas em todas as anteriores já havia um projeto oficial de investigação do governo dessas ocorrências. E se a gente vai, então, pegar essas ondas e excluir os casos que conseguiram ser explicados, porque, obviamente, em meio a uma onda de avistamentos, se você for investigar, você vai conseguir atribuir explicações razoáveis que não sejam de origem extraterrestre para muitos dos eventos que são reportados. Então, isso foi feito pela Força Aérea Norte-Americana e o que resulta, se a gente subtrai esses casos explicados das ondas de discos, de avistamentos de discos ou fenômenos aéreos não identificados, os discos voadores, entre aspas. Se você subtrai os casos explicados, você não observa as ondas. Nós vamos mostrar agora, na sequência, um gráfico em que este efeito fica muito aparente. Ou seja, as ondas de avistamentos de fenômenos aéreos norte-americanos que ocorreram em território estadunidense, elas não existem se você subtrai delas os casos
que realmente você consegue explicar. Na evolução da questão dos fenômenos aéreos não identificados, foram surgindo e se consolidando aos poucos as chamadas teorias da conspiração. Governos conheceriam detalhes, já teriam eventualmente mantido contato com civilizações extraterrestres, estariam ocultando seres extraterrestres aqui na Terra, de repente até trabalhando com eles em regime de colaboração, né? Enfim, uma série de ideias que não passam de boatos, apesar de haver depoimentos, evidências indiretas em alguns casos, mas não passam de boatos. E eu quero lembrar aqui que a ciência não se faz calcada em boatos. A ciência se faz calcada em dados observacionais que vão ser interpretados por modelos teóricos e por hipóteses, né? E isso não está acontecendo nesse caso das teorias de conspiração. Os governos saberiam a verdade sobre os ETs na Terra hoje, mas não estão revelando isso. Essa é a essência das teorias de conspiração. Volto a lembrar, não se faz ciência dessa maneira. E como a nossa abordagem é científica, nós simplesmente vamos descartar todas essas teorias de conspiração que ainda estão entre nós nos dias de hoje, com relação aos fenômenos aéreos não identificados. Aquelas mitologias de Área 51, etc., né, que evidentemente existe uma Área 51 lá no estado de Nevada, mas o que se faz ali, ao que tudo indica, são testes de armas e equipamentos militares, desenvolvimento desses equipamentos, né, que são ainda de caráter sigiloso por razões estratégicas ligadas à segurança nacional dos Estados Unidos, né, não necessariamente extraterrestres. Um outro marco na investigação científica dos fenômenos aéreos não identificados foi o projeto Blue Book, ou o Livro Azul, que eu já aludi, patrocinado pela Força Aérea Norte-Americana entre os anos de 1947 até 1969. Na verdade, ele sucedeu a projetos anteriores, mas o primeiro deles começou em 1947, ainda não com o nome de Projeto Blue Book. Esse projeto analisou mais ou menos 12 mil casos de avistamentos de fenômenos aéreos não identificados. E destes, apenas 701 eventos resultaram sem explicação. Mas eu volto a dizer, sem explicação não nos autoriza a supor que sejam provas ou evidências da presença de extraterrestres na Terra. Tá? Talvez o apogeu científico da ufologia tenha sido atingido no meio da década de 1960, quando a Universidade do Estado do Colorado recebeu uma verba do governo federal norte-americano para realizar um estudo científico civil dos fenômenos aéreos não identificados. Essa pesquisa, esse estudo, resultou num relatório de aproximadamente 1000 páginas. Na verdade, para ser mais exato, 965 páginas e mais 24 suplementares, né, que foi publicado no ano de 1969. Esse relatório está disponível, inclusive, na internet, você pode baixar o PDF completo dele e lê-lo de cabo a rabo, não tem problema, né? Esse relatório concluiu que não havia nenhuma evidência de que fenômenos aéreos não identificados representassem ameaça para a segurança nacional dos Estados Unidos, ou da Terra em geral, e também evidências da presença de extraterrestres na Terra. Então, esse estudo, talvez ele assinale o apogeu científico das investigações de fenômenos aéreos não identificados. O que mais que nós poderíamos ainda acrescentar nessa nossa discussão, muito genérica, porque o problema é muito complicado, muito complexo, né? A gente não pode... Estamos tentando abordar assim apenas ideias muito gerais para tratar o problema de uma forma minimamente satisfatória, mas certamente não é completa. A evolução da casuística dos fenômenos aéreos não identificados também é outro aspecto interessante dessa questão, porque nos anos finais da década de 1940,
o que se via no céu eram objetos estranhos, fenômenos estranhos. A partir de 1950, começam a aparecer os primeiros relatórios de contatos entre seres humanos e supostos seres extraterrestres. O primeiro que conta uma história dessa natureza é um cidadão norte-americano chamado George Adamski. Ele teria feito contato no meio do deserto com um ser extraterrestre que ele descreveu como sendo igual a um ser humano, de aparência nórdica, inclusive. E teve outras histórias que todas elas soavam bastante ridículas na ocasião. Teve um cidadão que disse que fez contato com uma extraterrestre que era procedente do planeta Júpiter. Segundo ele, uma mulher de uma beleza física estonteante. Então vejam aí, né, claramente trata-se de um caso de construção de uma fantasia sexual, né? Ou seja, os primeiros contactados, eles eram pessoas que não tinham vergonha de se expor ao ridículo, se eles tivessem em troca o espaço que desejavam na mídia, né? Mas a partir do final dos anos 50, os supostos encontros entre humanos e alienígenas começam a ficar mais, digamos, preocupantes, né? Tivemos no Brasil o primeiro caso de abdução ou de sequestro de um ser humano por seres supostamente alienígenas. O agricultor mineiro Antônio Vilas Boas. Mas hoje nós sabemos que ele foi vítima de um projeto secreto da CIA, onde se estava analisando as reações que as pessoas teriam ao suposto contato imediato com seres extraterrestres, né? Essa revelação, inclusive, é recente. Durante muitos anos, o caso do Antônio Vilas Boas foi um caso, até certa maneira, enigmático. Embora não deixasse de ser ridículo, porque o que teria acontecido ali, no caso do Vilas Boas, teria sido a relação sexual entre um ser humano e uma mulher extraterrestre. Essa é uma ideia completamente absurda. Conforme nós mencionamos no nosso primeiro episódio, no encontro anterior desta série, não se sabe nem se os extraterrestres teriam DNA, né? Então, uma ideia absurda. Mas hoje sabemos que todo aquele incidente foi uma simulação de abdução, né, promovida deliberadamente dentro de um projeto de estratégia militar secreto desenvolvido pelo governo dos Estados Unidos, em pleno território brasileiro, inclusive. E não foi só aqui, eles fizeram coisas semelhantes na Argentina, por exemplo. Hoje se está tomando conhecimento disso, naquela época isso não era divulgado. Também no ano de 1964 ocorre a famosa abdução do casal Betty e Barney Hill nos Estados Unidos, onde eles teriam sido levados a bordo no disco voador, submetidos a exames médicos, etc., né? Hoje se sabe também que esse caso provavelmente foi um caso de uma fantasia, né, que se criou na mente da Betty Hill e que foi depois induzida também pro Barney Hill, o esposo dela. Enfim, mas esse caso ele assinala o início de uma certa convergência morfológica dos ETs. Havia ETs de tudo quanto era aparência antes do caso Betty Barney Hill, e a partir dali eles começam a ser relatados predominantemente como seres de estatura baixa, olhos grandes, cabeças grandes, bocas pequenas, pele acinzentada, etc. Os famosos greys, que os ufólogos se referem na atualidade, parece que começam a surgir ali pelo caso do Betty, da Betty e do Barney Hill. Que mais? Nós podemos chamar a atenção também para um detalhe. A maioria dos ETs, lá nos anos 50, diziam aos seus contatados que vinham do planeta Vênus. Vejam só, meus amigos, nós conhecemos Vênus hoje bastante bem e sabemos que não existem condições para a existência de uma civilização tecnologicamente avançada naquele planeta. Mas nos anos 1950, não era ridículo especular sobre isso. Isso mostra também que o fenômeno de ver discos voadores e acreditar que eles são extraterrestres é um fenômeno humano e não extraterrestre genuinamente.
Nós tivemos também, logo em seguida do caso do Antônio Vilas Boas, em princípio de 1958, aqui no Rio Grande do Sul, o caso de um agricultor gaúcho chamado Arthur Berlé, que alegou ter sido sequestrado por um disco voador e, segundo ele, teria viajado até um planeta que se distanciava a cerca de 58 milhões de quilômetros da Terra, se não me falha a memória. Olha, meus amigos, 58 milhões de quilômetros da Terra, astronomicamente não é nada. Isso aí é a distância que Vênus chega até nós em certas ocasiões, ou Marte também, em determinadas oposições periélicas. Né? Então a gente vê que por esses detalhes, por esses pormenores, você vê que as histórias são absurdas e que elas não podem corresponder a eventos reais. Né? Não tem como. Bom, para encurtar a nossa conversa, porque o objetivo da nossa minissérie não é falar de ufologia, né? Eu quero fazer aqui vamos tentar fazer um resumo. Como está a questão dos fenômenos aéreos não identificados 75 anos depois do caso do Kenneth Arnold? Em primeiro lugar, nenhuma evidência científica positiva foi encontrada em meio a esses milhões e milhões de relatos que são conhecidos. E, convenhamos, isto eu particularmente considero decepcionante. Tá? Parece que a questão dos fenômenos aéreos não identificados, ela vinha entrando em decadência, ou seja, já não se vê, ou pelo menos não se ouve falar tanto de pessoas vendo ETs e discos voadores e naves extraterrestres e coisas estranhas pelo ar. Tá? Como se via, por exemplo, nos anos 1960 e 1970, onde inclusive a cobertura midiática desses eventos era muito maior. E vejam, hoje nós temos smartphones com câmeras fotográficas e de vídeo avançadíssimas, todo mundo tem, até criança tem. Né? Então a gente esperaria o quê? Um aumento. Se o fenômeno fosse real, nós teríamos um aumento brutal na quantidade de registros, e não é o que tem acontecido. A questão aparentemente estava entrando em declínio. Né? A moda de ver disco voador, ela nasceu na América do Norte no período da Guerra Fria. E hoje sabemos que órgãos de inteligência norte-americana promoveram campanhas dissimuladas no seio da sociedade norte-americana para incutir a ideia de uma ameaça extraterrestre. E as razões para isso eram outras. Na verdade, o governo norte-americano tinha medo de um ataque nuclear soviético à América do Norte. Então a figura do ET ela foi usada como pano de fundo para esconder a verdadeira preocupação do governo norte-americano. Naquela época as pessoas não se davam conta disso. Hoje em dia tudo isso é muito claro. Ou seja, a questão dos fenômenos aéreos não identificados, ela nasce de uma raiz geopolítica, de uma conjuntura geopolítica que impactava o mundo naquele período. Né? Depois o mito que foi plantado na sociedade norte-americana intencionalmente, ele ganha o mundo todo, né? Ele extrapola as fronteiras norte-americanas, né? E assume personalidade própria. A Guerra Fria já terminou há muito tempo, mas as pessoas continuam vendo fenômenos aéreos não identificados e atribuindo isso a seres extraterrestres, por todas as partes do mundo, inclusive. Né? Houve, inclusive, o desenvolvimento de um certo sincretismo entre pseudociência e misticismo, onde os ETs passam a ser vistos como seres angelicais preocupados com o bem-estar da humanidade. Né? Isso, de certa maneira, também foi catalisado, foi impulsionado pela falência das religiões tradicionais, que todos nós sabemos é um fenômeno que é inegável nos dias de hoje. Né? Então, como é que nós poderíamos analisar toda essa casuística? Caso a caso? Bom, isso é o que os ufólogos geralmente fazem, mas em 75 anos, além de exaustiva essa técnica, ela não revelou evidência de peso nenhuma até o momento. Né? Se eu vou analisar a questão de um ponto de vista coletivo, estatístico,
Então aí começam a surgir tendências, né, bem interessantes, como essas que eu já falei para vocês. Primeiro, os ETs diziam estar vindo do planeta Vênus. Depois, quando a gente aprendeu que Vênus não tinha condições de manter lá uma civilização tecnológica, os ETs passam a vir de outros planetas e depois de outras estrelas. E hoje em dia muitos ufólogos falam que os ETs são seres provenientes de outras dimensões ou viajantes do tempo. Vejam como evoluem as coisas, né? Se vocês pegarem uma foto, por exemplo, de um disco voador feita lá em 1950, seja ela autêntica ou não, e compararem com as fotos, as imagens de hoje, vão ver que houve certas nuances progressistas, digamos assim, né? Um disco voador ano 1950 não se compara a um disco voador avistado hoje. Mas, no geral, as imagens e as filmagens, as fotos, os vídeos, eles são de péssima qualidade, ainda hoje, apesar de todo o progresso das câmeras. Nós não temos ainda imagens nítidas de um objeto voador não identificado que poderia ser taxado de autenticamente extraterrestre até o momento. Tá? Então, são questões que levam a gente a pensar, né? Ou seja, mesmo com toda a excelência tecnológica atual, né, os registros de vídeos e de imagens de fenômenos aéreos não identificados, em geral, são muito ruins. Aliás, esses registros até perderam valor. Né? Mesmo que você tenha um registro muito bom, e nós vamos passar agora aqui um vídeo de supostas naves sobrevoando uma ilha caribenha, muito famoso, disponível aí na internet, mesmo que as imagens sejam boas, elas não têm valor nenhum, porque nessa época, essa era digital que nós vivemos, com softwares como o Photoshop e muitos outros de processamento de imagens, você pode criar o que você quiser, né, e fazer as pessoas acreditarem naquilo que você quiser. Bom, então, para encerrar essa nossa breve análise da questão dos fenômenos aéreos não identificados, eu gostaria de lembrar algumas coisas muito gerais. Primeiro, volto a dizer, inexplicado não é inexplicável, e tanto um quanto o outro não implica em extraterrestre. Eu não posso fazer essa transição. Ah, eu não expliquei, então é extraterrestre. Não posso fazer isso. Tá? Segundo ponto, a natureza é pródiga, é rica em fenômenos intrigantes, fenômenos naturais. Muitos deles, inclusive, a gente conhece mal ou não conhece, não tem até explicações razoáveis. Vou mencionar apenas os famosos raios bola ou relâmpagos esféricos. Até hoje não existem bons modelos teóricos para explicá-los. Tá? O que não quer dizer que sejam extraterrestres. Obviamente não são. São fenômenos naturais eletromagnéticos. A nossa ciência ainda não tem um modelo adequado para descrevê-los, mas sabemos que eles existem e sabemos que não são extraterrestres. Né? As estatísticas. Se eu vou olhar a questão dos fenômenos aéreos não identificados de um ponto de vista estatístico, eu vou ver que eu tenho lá um pequeno núcleo duro, um hardcore de casos não explicados. Mas, por si só, esse núcleo duro não consegue estabelecer a questão, não consegue validar a hipótese extraterrestre dentro de um contexto científico rigoroso. Tá? Outras coisas que me chamam muito a atenção também, o problema da frequência. Simplesmente existem casos de avistamentos em número excessivo. São milhões e milhões de casos de avistamentos, mesmo que você pegar apenas a fração deles que resulta inexplicado, são muitos casos. Então, é uma frequência de avistamentos muito alta. Chega a ser absurda. Né? Que mais? Um outro aspecto que me chama muito a atenção, né? Uma faceta do fenômeno que evoluiu a partir do incidente do casal Hill, as abduções, né? As abduções, elas encerram uma ideia que, novamente, eu volto a dizer, é esdrúxula.
criar uma espécie híbrida entre seres humanos e ETs. Volto a dizer, não sabemos nem se os ETs têm DNA, né? E o fato de eventualmente terem não significa que sejam compatíveis, né? Uma árvore tem DNA e uma tartaruga também. Agora, você não consegue criar um híbrido de árvore e tartaruga, porque os DNAs são muito diferentes, né? Então, esse é um aspecto que também chama atenção, mas outro aspecto que as pessoas esquecem frequentemente: nesses contatos, supostos contatos entre ETs e seres humanos, não há nenhuma preocupação com uma quarentena biológica, nem por parte dos humanos, nem por parte dos ETs. Nós, certamente, se fôssemos contactar seres extraterrestres, transportaríamos micro-organismos que para eles poderiam ser fatais e para nós inofensivos. E vice-versa, e eles para nós. Já pararam para pensar nisso? E em nenhum dos contatos se reporta qualquer tipo de cuidado com relação a uma quarentena de natureza biológica, tanto por parte dos humanos quanto por parte dos ETs. Esse é outro aspecto também que chama muita atenção. Outro aspecto, o que eu chamo de improbabilidade a priori da hipótese extraterrestre. Vejam só, o sistema solar existe há 5 bilhões de anos. 5 bilhões de anos é muito tempo. Se nós fôssemos ser contactados por uma civilização extraterrestre, a chance de que esse contato viesse a acontecer exatamente no nosso momento atual seria ínfima. Já pararam para pensar nisso? A Terra teve 5 bilhões de anos para ser visitada por seres extraterrestres. Por que ela estaria sendo visitada justamente agora? Por que ela não foi, por exemplo, há 500 milhões de anos atrás, ou há 2 bilhões de anos atrás, quando só existiam praticamente micróbios na superfície da Terra? Então esse é outro elemento também que nos leva a pensar um pouco na história. E por fim, a questão metodológica. Nós vamos mostrar agora na sequência 2 slides que retratam os erros que são cometidos frequentemente nas investigações de ufologia. No primeiro slide nós temos como deve ser uma investigação séria, ou seja, a partir de uma ocorrência ufológica eu vou fazer uma investigação. Essa investigação deve primar por uma metodologia científica rigorosa e, devido à complexidade das ocorrências em geral, ela vai precisar de especialistas em diferentes áreas. Então ela vai ter que ser uma análise científica, multi e transdisciplinar. E aí eu tenho 2 caminhos possíveis como resultados da investigação. Ou o evento acaba sendo explicado e o caso fica encerrado, ou o evento é não explicado. E aí, volto a dizer, não posso supor que estou diante de uma prova extraterrestre. Eu tenho um espectro praticamente infinito de outras possibilidades alternativas antes de chegar nos ETs. Pode tratar-se de artefatos militares secretos, fenômenos naturais desconhecidos, enganos, embustes, né? Ou seja, como se diz, mentiras, né? Uma palavra mais feia, mas vamos usá-la, né? Outras alternativas que agora não nos ocorrem, né? E de maneira que nós não podemos sair e dizer é extraterrestre. Agora, os ufologistas, na esmagadora maioria dos casos, procedem assim. A partir de uma ocorrência ufológica, eles frequentemente ignoram a multidisciplinariedade, a transdisciplinaridade que a análise daquilo ali vai exigir. Eles frequentemente não empregam ou empregam mal a metodologia científica. Eles já têm ideias e predisposições bem estabelecidas antes de fazer a investigação, né? Então eles podem também explicar o caso ou não explicar. E quase sempre, meus amigos, tanto no caso explicado quanto no caso inexplicado, eles acabam desembocando na hipótese extraterrestre. O que, novamente, voltamos a dizer, não pode ser feito. Não pode ser feito, porque é aquela história da arguição a partir do desconhecido. De querer tirar conclusões a partir de uma coisa que a gente não conseguiu explicar e que, portanto, também não conhece perfeitamente bem.
Então, acredito que essas palavras desse nosso encontro hoje, esses argumentos que nós procuramos expor rapidamente nesse vídeo, eles sejam suficientes para a gente descartar o papel da ufologia na investigação da vida extraterrestre. Ou seja, ufologia não é ciência, pelo menos não tem mais se comportado como ciência, em geral. Trata-se mais de uma pseudociência. Astrobiologia não é ufologia. Não é ufologia. Tá? E nós vamos, então, simplesmente daqui para frente ignorar a questão da ufologia. E vamos proceder no terreno estritamente científico. Né? Nós vamos fazer especulações aqui? Sim, vamos fazer, mas elas serão amparadas em fatos científicos bem estabelecidos e não em ideias pré-concebidas ou conclusões mal tiradas a partir de investigações que têm falhas. Né? Nós vamos encontrar no decorrer dos nossos próximos encontros mais evidências indiretas de que a hipótese extraterrestre não é uma explicação convincente para os fenômenos aéreos não identificados. No próximo vídeo, nós retornaremos à nossa vertente de astrobiologia e vamos começar a investigar a questão da existência ou não de outras civilizações tecnológicas no universo.